Olá, irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero fazer menção da palavra de Deus e, tendo esta mensagem como base, eu queria que você se perguntasse, ao ouvir esta mensagem, se você de fato aceitou ou não o testemunho de Jesus Cristo. Porque o que há de pessoas dizendo ser crente, dizendo ser cristão, porém o comportamento, o caráter mostra totalmente o contrário. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, o perigo que é, queridos irmãos, alguém aceitar Cristo da boca para fora. O que há de pessoas, espiritualmente falando, cegas. Repito, o que há de pessoas dizendo ser cristão, só que na verdade espiritualmente tão cegas, elas não percebem. Dando um mau exemplo, dando um mau testemunho. E você vai perceber aqui o risco que é. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 33. Isso aqui vai parecer uma crítica. Só que a palavra de Deus, infelizmente, é isso. A palavra de Deus é colocar o dedo na ferida. A palavra de Deus, queridos irmãos, é nos corrigir naquilo que precisamos mudar. A palavra de Deus, ela é apta para correção, para ensinamento, para disciplina. A palavra de Deus, ela vai nos apontar aquilo que a gente se recusa a enxergar, para que nos tornamos um ser humano melhor. João 3,33 diz assim: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Você percebe aqui, lendo este versículo, que para muitas pessoas dentro da igreja, até para muitos pregadores, é como se Deus não existisse. Está atrás do púlpito em vão, está em cima do altar em vão. Porque a Bíblia acabou de mencionar aqui que aquele que aceita o testemunho de Cristo, por sua vez, certifica que ele é verdadeiro. O que significa aceitar? Alguém que aceita algo, significa estar concordando com aquilo que você o aceitou. E se você o aceitou algo, ou concordou com a palavra, concordou porque quis. Deus não obrigou. Deus não te forçou você a concordar com a palavra, mas já que você disse ter aceitado, você tem que andar de acordo com a palavra, você concordou com ela. Você tem que obedecer a palavra, você aceitou. Você concordou com a palavra, agora você tem que dançar conforme a música, andar conforme as regras. O que significa, a partir do momento que alguém concorda com a palavra ou aceita a palavra de Deus? A partir daqui eu não posso dar mais mau testemunho. Eu não posso dar mau exemplo. Eu não posso andar como antes eu andava. A partir daqui eu tenho que mudar. Eu tenho que me vestir de maneira decente. Eu tenho que vigiar minha boca, não falar palavrão, porque o que há de pessoa dizendo ser cristão com a boca suja. O que há de pessoa dizendo ser crente, cheio de pombagira por aí. O que há de muitos homens aí, por aí dizendo ser homem de Deus, e muitas vezes pregador, tomando o marido das outras, ou algumas mulheres por aí cheias de pombagira, acabando com o casamento de outros dentro da igreja. Adultério, mentira, roubo, engano. Porventura o Senhor sendo santo como Ele é, Deus aceita a mentira? Quem é o pai da mentira? Deus aceita a mentira por acaso? Deus, ele sendo santo como ele é, Deus aceita adultério por acaso? Deus, ele sendo santo como ele aceita engano por acaso? Será que Deus não conhece os corações? Será que ele não sabe quem somos? O Deus que eu prego é o Deus que conhece o mais íntimo do coração. O Deus que prego é aquele que esquadrinha os pensamentos e o coração do homem. Porventura, Deus aceita suborno, propina, sujeira? Óbvio que não. E hoje se aceitam tudo isso. Tornou-se liberal, palavrão, boca suja, dentro da igreja. Muitos crentes dentro da igreja andando dessa forma, carregando dentro de si um coração rancoroso, uma vaidade miserável, levando tanta gente à perdição. É homossexual, estão dando microfone para cantar em cima do altar. Pessoas que bebem em cima do altar pregando.
pessoa de todo jeito, só porque canta, qualquer um já pega, vai colocando no altar para cantar, para pregar. Irmão, altar é lugar santo. De igreja não se aceita. Estou falando do altar, não pode aceitar a pessoa estando de qualquer jeito em cima do altar. Deve passar por um processo chamado processo de libertação. Após o libertar-se, aí a pessoa ela vai decidir se ela quer aquilo para ela ou não. Mas eu não posso pegando qualquer um e entregando o microfone na mão. Faz um tempo atrás chegou alguém no Ministério Semente da Fé pedindo oportunidade. Alguém que falou para mim que suspeitava da esposa estando com outra mulher. Esse alguém disse para mim: pastor, eu suspeito da minha esposa com outra mulher. E ele estava dormindo com ela e queria poder essa oportunidade. Eu falei: não, aqui não. Tocava, cantava, mas eu falei: aqui não. Nós não podemos, querido. Altar é lugar santo. Altar é lugar de santidade. Por isso que eu perguntei aqui no início: será que você aceita o mesmo testemunho de Jesus? Porque a partir do momento que eu concordo com ele, eu tenho que discordar do mundo. A partir do momento que eu concordo com Cristo, eu tenho que discordar do pecado. A partir do momento que eu concordo com a palavra, eu tenho que discordar da mentira. A partir do momento que eu concordo com a palavra, eu tenho que discordar da vaidade. Não é eu ir para o culto, pular, gritar, rodar, bater palma, como a gente vê muitos por aí dando pirueta, jogando capoeira dentro da igreja, o mundo, a vaidade miserável dentro da igreja e tudo mais. Depois lá fora a pessoa continua dando mau testemunho, um exemplo, e diz assim: eu sou crente. É crente coisa nenhuma, não é convertido coisa nenhuma. A pessoa convertida, ela concorda com a palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Um cego que guia outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. O que tem de pregador cego nos tempos de hoje? É uma barbaridade. Espiritualmente, eu vou dizer aqui precisamente, 98% dos cristãos nos tempos de hoje estão cegos, espiritualmente falando. Cego, carregando dentro de si um coração rancoroso, um coração odioso, vaidoso, destilando mentira, roubo, malícia, ódio, engano. Deixa eu perguntar a você que está me ouvindo: será que você não está indo para o buraco seguindo algum cego? Porque o que há de engano hoje em dia, o que há de pessoas espiritualmente falando cegas, elas não se dão conta. Não sou eu que digo, não é a Bíblia. Um cego que guia outro, ambos cairão no mesmo buraco. Por acaso Deus odeia alguém? O que tem de crente carregando ódio dentro do coração está indo direto para o buraco. É para onde está indo. Você, que o pastor da igreja onde você congrega, vou repetir: aqueles que andam com ódio, carregando um coração rancoroso, é para o buraco que você tem. Você está cego e se recusa a enxergar. Andando no arraial, festa junina dentro das igrejas, algo consagrado a entidades malignas. Se aceita tudo hoje em dia, bebida, todo tipo de coisa errada. Desde quando Deus aceita as coisas que é oferecido aos deuses, aos demônios, a entidades malignas? Desde quando Deus aceita a bebida que embriaga e não santifica? Desde quando Deus aceita, por exemplo, a maquininha de cartão? Porventura, o Senhor não disse certa vez: tirai daqui essas coisas, não façai da casa do meu pai comércio. A casa do meu pai não é casa de comércio, é casa de oração. Porventura Deus aceita o mundo dentro da igreja? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas hoje em dia se aceita tudo cegos. Cegos e cegos. É isso que são. É isso que são. Olha o versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O enviado de Deus, o homem ou a mulher de Deus, deve trazer o linguajar de santidade. O homem e a mulher de Deus deve trazer o linguajar do arrependimento, o linguajar da conversão, o linguajar que apresenta o bom comportamento, o linguajar que apresenta o bom testemunho, o linguajar que apresenta o caráter de Jesus Cristo, o comportamento de Jesus Cristo, a conversão do Espírito Santo, a santidade do Espírito Santo.
Deve trazer-se o linguajar do Espírito Santo de Deus. Deus não dá o Espírito por medida, está escrito. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, ou seja, o homem e a mulher de Deus, ele não pode andar com palavrão. O homem e a mulher de Deus, ele não pode sentar na mesa dos escarnecedores. O homem e a mulher de Deus não tem que andar segundo o mundo, tem que andar segundo Cristo Jesus. Não tem que andar segundo a mentira, tem que andar segundo a verdade. Não tem que andar segundo a sujeira, mas segundo a santidade. Não tem que andar segundo o mundo, mas segundo o Evangelho de Jesus Cristo. O homem e a mulher de Deus, ele deve trazer consigo o linguajar do Espírito Santo, a santidade do Espírito Santo, o arrependimento que o Espírito Santo nos propõe, a conversão do Espírito Santo, o perdão que o Espírito Santo nos propõe, a divisão que é o separar-se do mundo que o Espírito Santo nos propõe. O homem e a mulher de Deus não podem ter a boca suja. O homem e a mulher de Deus, ele deve apresentar-se com o linguajar do Espírito de Deus para levar as pessoas ao arrependimento, à salvação e não à perdição, como muitos estão fazendo nos tempos de hoje. Porque Deus não dá o Espírito por medida, está escrito na palavra. O que significa? Que muitos que estão se dizendo ser de Deus e estão aceitando tudo do mundo, esses aí não têm o Espírito Santo não, porque o Espírito Santo não aceita pecado. Porventura não está escrito em Romanos 8, se não me falha a memória, versículo 3, que Deus condenou o pecado na carne? Então o pecado é condenação, Deus não aceita o pecado, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então se alguém diz ser homem de Deus ou mulher de Deus, e está aceitando o pecado, inclusive em cima do altar, e se alguém não tem o Espírito Santo, coisa nenhuma. Você vai dizer, pastor, Deus não dá chance, Deus não dá oportunidade. Dá chance, oportunidade para ser salvo é uma coisa, mas Deus não concorda com o pecado de ninguém. Não se engane. Deus dá chance e oportunidade com relação à salvação. Mas Deus não vai pegar o que está dando todo errado e colocar em cima do altar na carne do pecado. Deus não vai fazer isso. E é o que muito vemos nos dias de hoje, está errado. São pessoas que estão na carne e no pecado de igual modo. Eu não posso concordar com o pecado de quem quer que seja. Por isso que eu falei no início. Isso aqui pareceu uma crítica. Mas é a palavra de Deus. Como diz no versículo 33, o que aceita e concorda com a palavra, está certificando que Deus é verdadeiro. O que significa? Aqueles que dizem ter aceitado a Cristo, que dizem concordar com a palavra, mas dá mau exemplo, mau testemunho, é como se eles estivessem dizendo através da altitude, Deus é falso, Deus e nada para mim, como se fosse a mesma coisa. Eu quero perguntar a você que vai ouvir essa mensagem, quem Deus é para você? O que Deus para você representa? Para você Deus é falso ou verdadeiro? O seu comportamento mostra o que você acha sobre isso. O seu caráter, o seu testemunho mostra o que você acha sobre isso. Que você possa parar, você que se diz cristão, e fazer uma reflexão e se perguntar, através do seu caráter, do seu testemunho ou do seu comportamento, o que Deus é para você. Tá bom? Boa reflexão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.